Ó, eu queria tanto que ainda chegasse o Messias dessa palavra também. Eu vou até esperar ele entrar. Êxodo capítulo 15, verso 23. Marquinhos não está aí não, né? Marquinhos está aí. Marquinhos, eu queria que você se posicionasse ali. Pode ser? Isso. Talvez eu faça modificações durante... Eu só queria que você confiasse no que eu estou fazendo. Talvez eu faça modificações. Você não vai entender, porque não vai ter explicação. Só queria que você confiasse nessa disposição que eu estou colocando, tá? Eu queria uma cadeira. Você se posicionando nessa cadeira aqui. Bom, então vocês lembram da palavra de domingo sobre mentoreamento? Ok. Então a gente vai falar sobre mentoreamento hoje. A palavra mentoreamento vem de mentor. Aquele que ajuda na mente. Aquele que ajuda a discernir. Entenderam, irmãos? Aquele por quê? Porque a alma, ela é a sede das nossas emoções, dos nossos pensamentos. E a alma ajuda a discernir as coisas do espírito. Porque o espírito discerne e manda para a mente digerir aquilo e transformar aquilo em algo inteligível. Vocês estão entendendo? Então, mentoreamento é essa ajuda que a gente dá a vocês, de mentorear. Amém, irmãos? Daí a palavra mentoreamento, de mentorear, de ajudar na mente. Tá bom, queridos? Bom, assim a palavra de Deus. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara. Êxodo 15, 23. Porque eram amargas, e é por isso que o lugar é chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, veja bem, eles não murmuraram contra Deus. Eu queria que você gravasse isso, anotasse no papel. Isso é a chave do entendimento desse texto. Eles não murmuraram contra Deus, eles murmuraram contra Moisés. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que havemos de ver? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali Deus lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Eu vou ficar só por aqui, porque isso aqui já dá para a gente fazer muita coisa. A primeira coisa, irmãos, é que Deus havia agora levantado Moisés. Porque Moisés teve várias facetas. Moisés esteve profeta, Moisés esteve líder, Moisés esteve em muitas coisas durante muitas épocas. Havia uma necessidade. Mas nesse momento Moisés era um aio, ele era um condutor, ele era alguém que estava conduzindo um povo, mas um povo que tinha toda uma memória egípcia, um povo que tinha toda uma cultura egípcia, um povo que nunca foi livre. Imagina alguém que saiu da cadeia, passou, vamos colocar assim, qual o tempo máximo que alguém pode ficar da cadeia? 30. Mas acho que é 20 anos. 20 anos dentro do bambu. E aí de repente o cara sai. Irmãos, não vai saber o que fazer. O mundo mudou. A sociedade está diferente. Tem mais tecnologia. Ele nunca foi livre. Ele sempre agiu sob o comando de alguém. Havia sempre alguém com uma chave, abrindo e fechando uma cela. Havia sempre alguém dando a comida. Havia sempre uma hora em que alguém dizia, agora é para dormir. Mas agora, esse pessoal sai do Egito. É como se a cela da prisão se abrisse. E eles saem. Mas eles não sabem o que fazer. Por quê? Porque eles estiveram presos. Presos não 20 anos, mas mais de 400 anos. Eles passaram gerações aprendendo a ser o quê? Prisioneiros. Então era necessário que alguém os mentoreasse para que na transição de presos para livres, eles aprendessem a como fazer as coisas.
Entenderam isso, irmão? Então, nessa hora, Moisés estava mentoreando. Ele estava ensinando aquela transição da prisão total para a liberdade total. E eles não conseguiam fazer isso sozinhos. Eles precisavam de um mentor. Porque senão Moisés podia simplesmente deixá-los fora do Egito e dizer, olha, agora é cada um por si. Mas não, havia um propósito. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? É claro que a gente vai ver a terra prometida, etc. Mas nesse momento eles estavam aprendendo a lidar com a liberdade. Amém? Nessa fase do mentoreamento, eu quero que você entenda isso. Muitas atitudes daquele que está mentoreando não são entendidas. Por exemplo, por que eu pedi para ele assentar-se especificamente aqui, o Marquinhos à minha direita? Eu pedi para o George e o Alex estarem aqui. Eu vi que o Fernando já estava na posição que eu queria. E eu vi que vocês estavam exatamente posicionados como eu pretendia que estivessem. E a disposição dos outros irmãos estava mais ou menos como eu queria. Por quê? Quem sabe por quê? Você não sabe por quê. Porque quando você está sendo mentoreado, no início, na maioria das vezes, você não vai saber por que as coisas estão acontecendo como estão acontecendo. E eu vou provar isso para você biblicamente, com contexto, não só contexto, mas com contexto. Para onde Moisés estava levando aquele pessoal? Hein, irmão? Terra prometida, né? Sim. Mas a vontade de Deus para o deserto. Alguns vão dizer, eu acho exagero, que podia ser feito em 4 dias. Outros vão dizer que podia ser feito em 40 dias. Mas foi feito em 40 anos. Então Moisés não estava só levando para a terra prometida. Moisés estava viajando na batutinha com aqueles caras. Porque se você pegar o mapa e você pegar do Egito para a Palestina, cara, andando a pé, mesmo com mulheres e crianças e alguns animais, na pior das hipóteses, não passava de um ano. Não passava de um ano. Um povo numa marcha bem lenta, no passo do boi. Então Moisés não estava só, irmãos, isso é importante, levando o povo para a terra prometida. Moisés estava fazendo alguma coisa com aquele povo até chegarem à terra. Se liga nisso. Ele estava vendo. Por assim. Eles não podiam entrar na liberdade. Fala assim. Não, ele estava falando que o caminho que eles fizeram deve ter sido assim. Cara, você andava de cobrinha, se você pegar o que os estudiosos, os caras que estudam muito geografia bíblica, por onde eles foram, não faz sentido. É algo ilógico. Mas havia um propósito. Assim como há um propósito, o Marquinhos está aqui, eu não está olhando para ele. Embora eu goste de olhar para as pessoas quando eu estou falando. Assim, o Jorge está de frente para mim, o Alex está de frente para mim, a Ida está de frente, aqueles irmãos estarem lá atrás. É um propósito. No mentoreamento, você não vai entender tudo de cara. Você vai entender sim tudo, no momento certo. E uma coisa que prova aqui do que eu estou falando, além dos 40 anos, é que para onde Moisés levou aquele pessoal? No primeiro momento. Para onde e quando? Responda essa pergunta para mim. Deserto. Poxa, gente, não fácil. Passados alguns dias, o que aconteceu? Acabou a água. Passados alguns dias, muita festa. Uau, somos livres, que o mar abriu, que coisa maravilhosa, que coisa linda e tal. E celebraram. Eles devem ter dançado, eles devem ter feito uma algazarra, uma festança, não é isso? Mas passados alguns dias, o que aconteceu? A água acabou. E aí o mentor
O cara que estava responsável por ensinar aquela galera o transicionamento de escravidão, de prisão para a liberdade, para onde é que ele leva aquele povo? Para Mara. Para um lugar onde as águas eram amargas. Irmãos, isso é coisa de louco. Você levar uma pessoa com sede para um poço que ela não pode beber, é coisa de maluco. É ou não é, irmão? Porque Moisés, caramba, devia ter levado aquela galera para um lugar onde eles pudessem saciar algo, que era a sede. Mas ainda não é isso que eu quero falar. Tem um segredo nesse texto que é muito importante. Irmãos, qual é o videogame da Já estava moda? igual a pessoa no desenho. Xbox. Tá. Eu vou fazer uma pergunta para você. PlayStation 3 é uma necessidade básica? Xbox. Xbox é? Volta lá e falsificado, é? Não. É necessidade básica? Não, gente. Agora, água. Querido, pensa nisso. É uma necessidade básica? É a mais básica de Tô morrendo de sede. tudo que o homem precisa para viver. O que ele mais precisa é de água. Então, eles não estavam diante de uma justa necessidade. Eles estavam diante de uma justa necessidade que no topo, que é básico, estava mais lá embaixo. Eles estavam diante do que era o justo dos justos. Terem água para matar a sede. Irmãos, você consegue ficar com Não tô bebendo mais rápido de água. Se você fizer uma disciplina, se você passar uns 3 anos se preparando, jejuando 3 dias, daqui a pouco mês que vem você jejua 5, passa o mês de 17. Agora passa 40 dias sem beber água. Passa 4 dias sem beber água. Mesmo no frio. Sem beber nenhum líquido. Nenhum líquido. Porque a água é uma necessidade básica. Agora escuta isso. Ih, que bonito. Irmãos, Aqui. vai ser difícil eu tentar jogar isso Que com vocês, isso aí? porque tem um segredo nesse texto. Como é que eles sabiam que o lugar era amargo? Hein? Experimentaram, tá? Porque eles beberam. Eles beberam da água amarga. E por que eles beberam da água amarga? Estavam com sede. E a sede era justa. Então, irmão, dentro do mentoreamento, vão surgir necessidades na tua vida que são necessidades justas, que são necessidades, dentro desse mecanismo, desse processo, vão acontecer coisas com você que você vai dizer, mas o que eu estou precisando, ou o que eu estou sentindo, é justo, não é errado. É errado sentir sede, foi Deus que fez o homem com mais de 70% de água. Então não é errado, é, irmãos? Mas uma pergunta: era para eles terem bebido daquela água? Sim ou não? Eles. Água amarga não foi feita para beber. Então entenda, irmãos, que Deus me ajude agora, porque Ele sabe que eu sei que eu não tenho capacidade se não for por Ele. Mas eu estou mentoreando vocês. Amém? Vocês concordam com isso? Ok. Vocês vão ter necessidades que serão justas. Em que vocês vão olhar e vão dizer, mas poxa, eu tenho direito a isso, isso é correto. Não tem problema eu ter sede e querer matar a sede. Entendo isso. Por que eu não posso matar a sede? Agora eu quero te transpor para uma outra pessoa, muito mais excelente, chamada Yeshua HaMashiach. Vocês
Sabe o que quer dizer Yeshua HaMashiach? Yeshua é Joshua, ou Josué, que significa Jesus. E HaMashiach, na verdade, não é HaMashiach, deveria ser HaMashiach. Yeshua o Mashiach, enviado. Yeshua, Jesus, o enviado. É diferente de Jesus Cristo. Jesus Cristo Jesus significa Salvador, né? Salvador e Cristo ungido. Entendeu? Então, Yeshua HaMashiach, o que é Yeshua HaMashiach? É Jesus em grego, não tem nada a ver, é hebraico, Yeshua Christus é grego, tá? Mas eu vou te levar a esse cara agora, chama Yeshua HaMashiach, ou Yeshua HaMashiach, a Jesus. Quando ele foi impelido pelo Espírito, essa palavra é muito legal, ele foi impelido, ele não foi obrigado, e ele foi meio que convidado, ele foi meio que, vem Jesus, ele sentiu uma forte comoção para ir para o deserto. E quando ele foi lá, o que ele fez? Ele fez jejum durante 40 dias e 40 noites. E aí, o que aconteceu com ele? Não. Ele foi tentando. E é justo sentir fome? Depois de 40 dias. Poxa vida, o que ele estava sentindo como homem era justo. Ele estava pecando, sentindo fome. O cara já tinha jejuado 40 dias, cara. Pô, o cara estava com fome. E aí quem aparece? Quem aparece? Satanás, tentá-lo. Pode pensar. A antiga serpente. A estrela da manhã. E ele aparece propondo o quê? Eu quero que você vá mais longe. Vamos mais longe. Ele aparece com uma proposta. E a proposta é: vamos satisfazer a sua necessidade que é justa. Vamos satisfazer a sua necessidade básica que vem de Deus, porque a fome é isso, o Deus criou o homem com essa característica. Vamos satisfazer essa necessidade que é justa. Uau! Satanás não estava oferecendo nada que não fosse justo. No sentido de que a fome é algo justo, assim como a sede é algo justo. Jesus aceitou. Então, aprenda que no mentoreamento, mesmo quando se apresentar uma necessidade que é justa, talvez a proposta de satisfazer essa necessidade não venha de Deus. Vocês estão me entendendo? Então você tem que entender que o fato, isso é importante, irmão, demais. Eu vou tentar pregar isso no livro. O fato de você ter uma necessidade justa não significa que você vai tê-la satisfeita na hora que você julga ser a hora justa. No momento que você julga ser o momento justo, o momento equilibrado, o momento ideal. Mesmo sendo justa a tua necessidade. Por que muita gente cai? Porque o cara está com uma necessidade. E ele pensa assim, poxa, essa necessidade é justa. Eu já cansei de... Irmãos, eu já ouvi isso muitas vezes. Vem cá, eu tenho que levar comida para casa dos meus filhos. Os outros se dane. Eu vou dar calote mesmo. Porque é justo. Levar comida para casa. E aí a pessoa vai e lança a mão de um ardil. Para quê? Para poder satisfazer uma necessidade justa. Ela lança a mão de um amargoso para poder satisfazer uma necessidade que é justa. O pessoal em Mara lançou a mão de uma água amarga para satisfazer uma necessidade que era justa. Jesus não comeu da pedra que era transformada em pão para satisfazer uma necessidade justa. Por quê? Porque Jesus sacava o time de Deus.
encontrar na tentação do deserto, mas agora eu vou para isso. Quando você lança a mão de satisfazer a sua necessidade, que é real, que é justa, erradamente, o que vai acontecer? A relação de mentoreamento vai ser marcada e provavelmente nunca mais a marca vai cair. Todo momento de Moisés no deserto com o povo foi conflituoso. E aonde nasceu essa marca? Em Mara. A relação de mentoria aconteceu, mas aconteceu com um custo muito grande para Moisés e com um custo muito grande para o povo. Por quê? Porque deixaram uma marca. Eles murmuraram contra quem? Agora, vamos voltar para Yeshua. Depois que terminou a tentação no deserto, o que é que aconteceu? Jesus agiu corretamente. Mas milhares de anos antes, o povo, quando saiu da escravidão, não agiu corretamente. Qual foi a diferença entre Jesus e o povo? Sabe dizer? O que aconteceu imediatamente quando Jesus falou? Satanás sentiu. A necessidade que ainda existia foi absolutamente satisfeita no plano de Deus. O plano de Deus não era que o povo bebesse a água amarga. O plano de Deus é que a água amarga se transformasse em água potável. Mas as pessoas se apressaram. O plano de Deus não era que Jesus aceitasse a proposta de Satanás para satisfazer uma justa necessidade. O plano de Deus é que Jesus, mesmo com fome, dissesse: Satanás, não. Eu fico com a minha fome, mesmo sabendo que o que você está propondo não tem nada demais. Mas não. Por quê? Porque havia algo melhor. Haviam anjos, eu creio nisso, esperando a ordem de Deus para servir Yeshua. Havia um time, havia uma diferença de minutos só, que poderia fazer com que toda a história da humanidade desse muito. Se Jesus tivesse aceito a satisfação daquela necessidade básica que era justa. Então, irmãos, eu estou tentando dizer para você que existem coisas que vocês estão sentindo, que vocês estão precisando, que vocês estão querendo. Existem emoções que tomam conta de vocês, existem pensamentos, existem necessidades a todo momento, e eu não tenho coragem de dizer para vocês que isso é injusto. Eu sei que em muitos momentos você chateia comigo, e você diz assim: mas eu quero dizer para você que existe um time. E se nós não estivermos atentos desse time, sabe o que vai acontecer? Você vai beber de fontes amargas. E você vai ter essa preconceito. E aí você vai, por quê? Irmãos, você está com sede, você vê a água, você diz assim: Deus criou o homem para sentir sede, o homem está com sede. E aí tem água, e tem um maluco lá chamado Edson, que só me leva para a água amarga. Eu vou correr para essa água aí. E aí quando você corre, a água é mais amarga ainda. Porque você não percebeu que está por acontecer. Então, entendendo? Isso chama mentoreamento. Essa relação que a gente tem, irmãos, por que é fácil, no meu modo de ver, dirigir uma empresa? É fácil. É simples. Qual o propósito da empresa? Não. O propósito da empresa, dentro dessa mentalidade capitalista, é dar dinheiro para o empresário. Ela não precisa nem produzir. Se o cara conseguir sem produzir ganhar dinheiro, tá bom. Eu conheço empresas que não produzem. Esse é meio louco.
não dinheiro. Então, assim, o propósito de uma empresa, de dirigir uma empresa, é que o empresário tenha dinheiro. Esse propósito é errado? Não. Empresa, empresário, tá certo? Amém? É absolutamente justo. Então, nessa relação, você olha para alguém que não é producente e você olha para alguém que é producente na sua empresa. Com quem você vai ficar? Com quem é producente. Quem é producente, irmão? Quem não é producente? Que é uma empresa. Porque o propósito de uma empresa, dentro dessa mentalidade capitalista, é lucro. Não é isso, irmão? Eu não acho que a igreja é filantropia, nem uma PIB, é uma ONG, nem a Helbot. É isso. Eu estou certo? Tá bom. Então, nessa relação é mais fácil. Porque não são relacionamentos humanos. Irmãos, esse negócio de RH da empresa, isso é mentira. Recursos humanos, como se fosse, assim, contato da empresa com o ser humano. Não é nada disso, irmão. É só para saber, para mandar embora e para admitir. Entendeu? Vocês são recursos, meu irmão. Ou se tiver. Ok. Só que no nosso relacionamento, irmãos, o nosso relacionamento é mais louco. Esse bagulho chamado relacionamento, mentoreamento, é o bagulho mais louco que existe. Louco! Isso é coisa doida. Quem acha que a igreja é uma empresa? Tiago acha. Marcelinho também. Engraçado, né? Numa empresa, o que você faz? Trabalha para patrão. Para receber. Então aqui é a única empresa que você trabalha vai ter que pagar. Você vê como o negócio é o contrário? Né? Porque se você considera como empresa, então diz que o pagamento é o contrário. Não é uma empresa. É muito louco, irmãos. Relacionar dentro de uma igreja em que o objetivo não é ter lucro, irmãos, é a coisa mais cabulosa que eu já vi na minha vida. Porque é tudo esquisito. Deus inventou esse negócio chamado igreja. É uma coisa meio paranoica, cara. A gente vai. Pode deixar. A gente vai relacionando. A gente vai relacionando, mas a gente não relaciona na base de quem produz mais. Às vezes não relaciona na base. É tudo diferente. Então tira da cabeça que a igreja é uma empresa. Não é uma empresa. Então o nosso relacionamento não é empresarial. O que eu quero dizer? Que a nossa relação. Eu estou terminando agora. Eu estou sem relógio. A nossa relação de mentoreamento, irmãos, preste atenção. É uma das mais delicadas relações que existem na face da Terra. É uma das mais sensíveis. Deus vai adaptando a sua moda de tratar, o seu modelo de tratar o homem, a sua forma de tratar o homem. Então, para ter o conselho, as leis foram ficando cada vez mais severas. Por quê? Porque o homem foi ficando cada vez mais duro no relacionamento. E eu posso provar isso. Muito fácil. Provar isso com contexto bíblico. Você pode até ensinar isso para outras pessoas. Quando foram perguntar, aí voltamos para Gênesis. Quando foram perguntar para Jesus acerca do casamento em Mateus 19, o que Jesus falou? Lá no início. No princípio, ou seja, antes do negócio virar, antes de vocês serem assim, não era desse jeito não. Mas, pelo quê? Dureza do coração. Por causa da dureza do coração de vocês, ficou assim. Então, irmãos, quanto mais vai endurecendo o coração dos irmãos, mais vai endurecendo o quê? As leis das ordens. Vocês estão me entendendo? Vamos chegar a uma conclusão do que aconteceu com o povo e com Moisés? Quem entrou na terra prometida? Nenhum nem outro. Todo mundo se perdendo. Moisés viu, mas não pôde entrar. E aquela geração todinha, acima de 21, né? Foi, me lembro. 20.
E aquela geração todinha acima de 20 foi morta no deserto, a exceção de Josué e Caleb. Nem Moisés entrou, nem aquela geração entrou. Porque o relacionamento... Não é que Deus não tenha tido misericórdia, ficou tão insuportável, ficou tão difícil, que não dava mais. Então, irmãos, para terminar, eu estou vendo as necessidades de vocês, irmãos, eu sei. Eu sei que, por exemplo, os jovens gostam de namorar. Irmãos, eu sei que não uma beijoquinha gostoso. Chega esse papo todo. Eu sei que curtir música, sem ser essa música brega, gospel, é muito bom. Mas, cara, não dá. É marmoso. Talvez seja até uma justa necessidade. Mas não é porque é justa que você vai satisfazer. Porque existe um caminho. Vocês estão entendendo? E eu quero dizer uma coisa para vocês, porque eu sei. Não é o tempo da gente cair de boca na água amarga. E não é o tempo de não dar pedra e transformar em pedra. Ainda que estejamos com sede, ainda que estejamos com fome. É tempo de nós ouvirmos